Aqui mora a base de 40 era 36 famílias, mas está essa base mesmo, umas 36 famílias, porque o pessoal saiu também para morar para fora. Se o pessoal não tivesse saído para morar fora, aqui realmente era um povoado muito grande. Primeiramente ela chegou ali na serra chamada do lá da serra aqui, Sucesso, da gente ia antigamente para Inhapiqui, que lá era livre. A gente ia lá, né? Aí primeiramente foi por lá, aí o pessoal comentando, falando, ó, chegou aí que funcionamento de uma obra aí e vai colocar umas torres. Muitas das vezes a gente ficou com muita simplicidade sem saber direito, né? Muita simplicidade sem saber direito. Aí muitas das vezes a gente via relatando, mas diz que no meio pro fim faz muito barulho. E aí a gente nem pensava que ia chegar até aqui. Foi isso. Não teve assim, primeiro, um preparativo pra gente, falar assim, tal terreno, aqui essa área aqui pegou torna, vai pegar várias tornas aí, vários terrenos aí. Mas não teve assim uma conversa assim em particular, fazer tipo uma reunião para explicar direitinho, né? Juntar os pessoal tudo no lugar para poder explicar, né? Como é que ia ser, como é que ia se fazer, como é que não era. Né? Não teve essa conversa, só passou nas casas assim para negociar. Uhum. Então, hoje é uma confusão muito grande porque são muitas empresas, tanto terceirizadas como as que são donas propriamente dos parques, né? Mas as empresas maiores que se destacaram por aqui foram a Brasil Wind, a Renova Energia, né, que foi uma das primeiras empresas a chegar a implantar parques eólicos aqui nessa região, inclusive dos maiores, né, nessa região, a Renova Energia, o Grupo Iberdrola, né, e tem mais uma outra série de empresas também, que são todas empresas transnacionais, né, que têm capital com parques eólicos aqui nessa região. Essa movimentação se dá o seguinte, é que nesse território, primeiro chega uma sequência, uma quantidade muito grande de empresas, né, que atuam nessa cadeia da produção das energias, né. Então você tem um agrupamento de empresas que chegam inicialmente para estabelecer os contratos, né. Então esses grupos geralmente não são empresas montadoras, nem são as empresas detentoras dos parques eólicos propriamente ditos, né. Então essas empresas elas chegam nas propriedades, nas comunidades, né, fazendo esse primeiro contato com os proprietários, com as famílias. Então eles fazem esses contratos para garantir a propriedade, né, sobre o direito deles poder executar, né, dar os próximos passos para a obra. Né. Então, de posse desses contratos assinados com os produtores, eles iniciam essa negociação com as empresas que de fato vão instalar esses parques eólicos, né? E aí elas vão entrar nos leilões e tudo mais, concorrer todos esses processos de licitação, arrecadar, né, inclusive os créditos, né, e atrás dos financiamentos e dos apoios para poder implantar esses parques eólicos. Então depois que essas empresas geralmente vendem esses contratos, aí já é uma empresa dessas mais consolidadas no ramo. Primeiramente, quando a gente negociou com eles, veio o impacto mais forte, que a gente não sabia que ia dar aquilo, foi das bombas. Entendeu? Quebrou várias caixas d'água, quebrou várias casas. Aí eles recolhiam as pessoas, colocavam no ônibus, por exemplo, que estava quebrando aqui, estava quebrando aí, eles recolhiam a pessoa, trazia para aqui, outra hora trazia lá para a Lagoa do Fundo, colocava no ônibus. Aí agora recomendava para deixar a casa aberta, para deixar as caixas d'água também abertas. Os impactos a gente vê aí, muitas pessoas, os barulhos, muitos ruídos, né? E o povo só fica comentando, falando, a gente sabe que é uma coisa que tá aí, que vai ser para sempre, não vai sair mais, né? E vai ficar para sempre. Aí estamos no meio do impacto. Muitos ruídos, muitos barulhos, né? Primeiro calmo, tranquilo, né? Aí nos começos que teve as detonações assim de cima dos morros, aí eles passavam o carro para avisando, eles passavam também avisando que ia deslocar para outro lugar, até o momento de fazer as detonações, pegava a gente e levava para outros lugares. Muitas das vezes a gente saía, uma vez a gente saiu lá mesmo, perto lá da casa da gente, ou marcava um lugar para a gente ficar. Eu ficava muitas das vezes do outro lado, mais alto, retirado um pouco da minha casa. Minha casa mesmo foi prejudicada, teve algumas quebraduras, aí eles viram uma coisinha assim lá, malemar lá.
Tava assim, quando tava para ir embora, terminou. Com as rachaduras, coisa assim. Era uma coisa que eles podiam ter coisado, mas melhor para mim. E tem outra casa lá também que não mora mais morador, que morreu questionando. Que era de um tio do meu esposo lá. Do lado que quebrou, dentro do banheiro, tá, do jeito que tá do lado de fora, tá do lado de dentro. A rachadura, muita rachadura. E muitas pessoas aqui da comunidade questionando. Tem uma senhora que está aqui mesmo nessa reunião agora à tarde. Ela falando que quer que eles pôs a casa dela, porque a casa dela realmente está toda quebrada, toda rachada. Essa rachadura aqui foi depois ali também. Ali atrás tem outra rachadurazinha. E aqui também está até parecendo outra aqui. Olha aqui, olha daqui. E eles só faz na hora que estronda. Assim foi tudo do Só chegando e entrava, falava mil maravilhas, que era muito bom, mas nem umas comunidades que a gente fez visita aí, principalmente Olho d'Água, né? A gente tá vendo que a coisa não é assim, igual eles falam, né? Que tá muito prejudicada aquela comunidade lá, né? Não, passou coisa assim mesmo para as comunidades, eles não ofereceram, não. Só na época que eles passaram aqui, eles falando que tinha um contrato e pagavam uma quantia. No início ele não falou nada disso, né? Aí que muitas casas aqui foi quebrada, muitas caixas d'água também foi quebrada, por modo causa dos estroncos, a gente não tinha conhecimento, não sabia que ia acontecer aquilo, né? Então depois que já estava acontecendo, que as casas estavam quebrando, que as caixas d'água estavam quebrando, que o pessoal começou a reclamar, foi depois das bombas. Não, a comunidade de Olho d'Água é uma comunidade quilombola, né? E aí, se você vai questionar como que se deu esse processo de implantação de um parque dentro de uma comunidade quilombola, né? Que inclusive inúmeros sítios arqueológicos, olhos de água, né, foram soterrados, né, foram passados por cima dali. Além do direito histórico também dessas comunidades ali naquele território. Primeiro, essa dificuldade, né, que as comunidades também não tinham seus territórios regularizados e reconhecidos. Então eles sempre entraram com esse pedido, mas até hoje o Estado ainda não cumpriu com essa obrigação, né, de regularizar esses territórios. Depois desses mecanismos de falsa consulta, o que a gente chama de pseudo-consultas, que essas comunidades elas foram submetidas, né? E a comunidade de Olho d'Água especificamente, esse processo foi feito meio que individualizado. Então a comunidade ela não foi feita oficialmente uma escuta e uma consulta prévia, né, acerca da implantação desses empreendimentos por ali. Depois chegou, eu não tenho mais vida. Eu falo assim, eu estou viva, morta em pé. Porque a pessoa que não dorme, na idade que eu estou, com 72 anos, eu não esperar no fim da minha vida eu passar por que eu estou passando. Porque o barulho é demais. Eu não consigo dormir, eu não posso assistir a televisão, tem que botar no volume bem alto. E o barulho das aéreas, da subestação, dos fios, da torre de transmissão, tudo está me prejudicando. Não está deixando eu dormir. Então é isso aí. Depois que a Renova, eu já pedi não sei quantas vezes para eles forrar a minha casa, fazer uma outra que eles não forrou, está rachando, está tudo rachado a casa, o batente da porta está descendo, caindo os rebocos e aumentando as rachaduras. Olha a rachadura lá, deixa eu ver onde é que eu vi também. Olha aqui fofando, tá vendo? Esse aqui fez, depois pôs fofo. Tá? E até meu marido, que tem hora que ele dormia muito, e está sentindo, ele falou, mas essa noite eu não dormi. Quando foi hoje cedo, eu deitei, quando eu olho, está ele lá sentado no sofá, cochilando. Eu mudei de cama para ver se melhorava o barulho. Mas é sofrimento, viu? Falar para mim. E a poeira. E eu tenho alergia também, alergia de poeira, sabe? Aí tem vezes que eu preciso levantar à noite, tomar banho, trocar o lençol da cama para ver. Mudei de sabonete, estou tomando banho um sabonete de criança, mas depois descobri que ontem eu tomei de coisa, quando acabou o corpo, estava tudo coçando, coça tudo, morri, né? A questão de poeira, na época que teve ali a subestação, prejudicou muito nós, que a poeira vinha para cá, para a comunidade de Olho d'Água. Aí a gente questionou com eles para forrar a casa, para ver se evitava mais da poeira. A gente trocava os panos da cama 3, 4 vezes por dia, a poeira do mesmo jeito. Naquela época eu tinha minha menina que estava com 5 meses assim, mais ou menos. E a lona que eu coloquei, né, porque eu pedi para forrar, eles não forraram. A lona bate porque o vento é forte demais, Aí agora não tem, é o maior sofrimento, pra falar a verdade.
Se gastou aquela energia, está recuperando, né? Tem assim, igual ela girava muito de dia, agora tá menos. Mas à noite, tem noite que passa, mas é pouco, é coisa de um dia ou 2 dias, se tiver, nem fica esse tanto. À noite é a noite inteira, parece um avião, parece um carro, que parece como é que a gente fala, gente? Um furacão que vem arrasando tudo, uma tempestade, e nunca mais passa. Não, algumas pessoas sabem ler. Muitos sabem ler, muitos não sabem, né? Muitos sabem, outros não sabem. A gente ficou sem entender assim, que a gente também não sentou para ler porque que significava. E às vezes, muitas vezes a gente entendia e não entendia. Tinha que ter uma pessoa mais entendida para dar explicação para nós, né? Porque você tá vendo, tá vendo os parques aí, a própria comunidade lá, você tá vendo que não tá lucrando nada dessa energia que tá produzindo, próprio dentro da comunidade dela. Tá produzindo aí, mas vai tudo lá para fora, a energia, né? Para a comunidade, eu acho que não tá tendo vantagem nenhuma para ela aí. A comunidade onde é que tem os parques, é aqui implantado. Os beneficiários propriamente dessa geração de energia são apenas aquelas famílias que conseguiram estabelecer os contratos, né, que eles recebem aí, os valores determinados, né, por parte da empresa. Ou seja, você tem com relação a todos esses empreendimentos um benefício que ele é individualizado, mas você tem um conjunto de impactos que ele é coletivo. Ou seja, isso é o cenário que a gente chama da injustiça ambiental, né? Onde o benefício ele vai para alguns e o passivo ambiental todo vai para o conjunto da comunidade, né? Então, se você olhar o exemplo próprio do Olho d'Água, né? De outras comunidades que tem por aqui, coletivamente eles ficaram com a degradação, a destruição ambiental, né? Porque tiveram influência inclusive no abastecimento de água, tiveram o barulho, né? Enfim, toda a situação de destruição, inclusive de casas, de rachaduras e tal, de situações que viabilizaram o modo de vida deles ali. Então, ou seja, tem um impacto que é coletivo, mas o benefício não foi gerado coletivamente. Então, esse é um dos grandes dilemas disso. E a energia propriamente, né? A energia que não barateou nossos custos de vida, não barateou os meios de sobrevivência das comunidades, né? Não gerou benefício sequer algum a partir delas, né, para essas comunidades, né? A energia é jogada no sistema nacional, então, ou seja, ela é tratada como uma mercadoria. Então, o usufruto dela vai para todos e todas como uma mercadoria, né, que tem que pagar os mesmos custos que pagaram como se não tivesse um parque eólico aqui também. Tá acabando tudo, os passarinhos, tá quase não... Falar a verdade, eu vi esse ano só um passarinho novo, só um. E assim mesmo, acho que o bicho comeu eles. Aí eles não estão vendo novo, não tá vendo passarinho novo. Igual o cardeal tá acabando, lá em casa sabe quando tinha as pombinhas, que eu dava comida às minhas galinhas, umas 60 pombinhas. Cardeal, capoeirinha, cristinha e mais outros passarinhos também. Agora tá tudo desaparecendo, tem um passarinho, esse não vem comer não, que é chorró, cantava muito, não canta. Então é uma coisa que a gente ficou para trás, a gente sem saber de nada ficou para trás, sem a gente perceber, entendeu? Quando a gente não tem uma pessoa assim para guiar a gente, para informar a gente como é que a gente pode seguir, como é que pode falar, como é que pode fazer, então a gente fica perdido, Pois é, até minhas poesias, que eu vou compor minhas poesias para mim recitar a poesia, para mim, que você tem que dormir, para você já sair com a poesia na cabeça, já acorda com ela e escreve. Não estou conseguindo. Depois dela não estou conseguindo, não. O velho Chico chora, pede o povo que toque violão e viola para consolar seu coração, que está perdendo as suas forças, e pede o povo que ouça e faz a sua recuperação. Parece que esqueceu que eu sou o maior rio do sertão, que está diminuindo o seu volume em grande consumo de mão em mão, que desperdiça a sua água e não tem consciência e não preste atenção, que com a sua beleza traz a grande riqueza nesse pedaço de chão. E pede o povo que não esquece e faz as suas grandes preces para que eu não seque e mata a sede do povão. Bom vaqueiro nordestino, morre sem deixar costão. O seu nome é esquecido nas quebradas.
A nossa comunidade é a comunidade formada por agricultores familiares, né? Sempre viveu aqui na região, os agricultores. E um ponto forte que nós temos na nossa comunidade aqui é o Rio Paredão. Esse Rio Paredão é o único rio corrente que tem aqui na região, né? Passa seco, a água está sempre correndo. E aí a gente, devido a isso, a nossa comunidade foi crescendo muito. Tinha aquela alegria de morar em Santa Efigênia. Santa Efigênia, por ser uma das localidades ricas em águas de nascente, né? Então, todo mundo tinha vontade de ter uma terrinha aqui para morar. Hoje, eu não posso dizer o mesmo. A gente fazia mutirão de 15, 20 pessoas carregando madeira até chegar, que não é muito difícil você carregar madeira nas costas até chegar na nascente. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu cercar essas nascentes. Aí, com 2 anos depois, que já em 2016, a gente foi fazer uma avaliação. E observou que há muita água, já tinha, né, o rio tinha aumentado. E nisso a gente observou que tinha mais 2 nascentes que antes não existia, depois que a gente cercou, apareceram e nasceram outros brotos. A gente tinha um pessoal que a gente tinha amizade, tinha e tem, lá em cima no Candial, que é já perto das estações. A gente ia lá e aí a gente começou a ouvir o comentário, que começou a ver a demarcação, vinha as torres de teste, e a gente achava que não ia ser uma coisa logo. E do imediato já surgiu, né? Apareceu os maquinários para fazer os desmatamentos, enlarguecer as estradas. O que a gente ouviu dizer que ia ter audiência pública em Urandi. Aí a gente começou a correr atrás. Com a gente da comunidade Santa Efigênia teve alguns donos de terreno que foi beneficiado e a gente não ficou sabendo até no momento. Aí a gente começou a correr atrás. A própria associação começou a correr atrás para chamar eles, convidar eles para vir na nossa associação. Porque até no momento a gente não tinha recebido convite algum para relatar do que ia acontecer, né? Da instalação das torres, para falar do investimento que ia acontecer. Aí eles já faziam reunião em outros municípios, por exemplo, Urandi, algumas outras comunidades, mas a comunidade de Santa Efigênia estava esquecida. É tanto que no próprio relatório da época do INEMA, juntamente com a empresa, tinha uma dessas nascentes que não fazia parte. Não estava catalogada, quer dizer, cadastrada lá, né? Nós da comunidade, que fizemos reunião, convidamos ele para fazer essa reunião na comunidade, que tinha nascente que ele não estava protegendo essas nascentes. E aí eles mesmos informaram para a gente que essas nascentes não estavam catalogadas. Aí, a partir desse momento, na verdade, a comunidade que convidou o parque eólico para reunir com a comunidade. Aí, a partir desse momento que eles perceberam que a gente estava atento do que estava acontecendo, né, com a apresentação dessas nascentes que estava lá, nem catalogada estava, aí que eles começaram a participar na comunidade. Olha, eu sendo fiscal aqui da rede aqui, antes, época de chuva, a água praticamente não sujava, entendeu? A água não sujava nada, bem pouco. Aí depois que teve o parque eólico, aí qualquer chuva que dá, só vem lama. Só vem lama na rede. A água mesmo não dá para nada para ser usada, entendeu? Aí tem vezes que fica até 30 dias sem usar água. Porque a água que vem é imprópria para o consumo. Porque só vem o barro. Com a chegada do parque eólico, Parque Eólico Serra das Almas, que é bem na cabeceira das nascentes, né? Tem nascente que é 200, 300 metros do parque eólico, tem uma nascente que é 100 metros. Então o que acontece? Com a chegada desse parque eólico destruindo em cima das nascentes, aí nossa nascente acabou sendo prejudicada. Por quê? Toda a terra que eles faziam, ia trabalhando lá em cima, desceu para onde? Para a nascente. Depois que chegou o parque, foi o quê? Subterrar algumas nascentes, a água ficar escura,
A gente fez análise de água. A nossa água deu graxa, deu óleo, eu não me lembro outro fator que deu. Mas deu 3 fatores pesados na água. Uma água que ficou imprópria para beber. Mas, infelizmente, a gente não tem opção. Tem que ser essa água. É a água que a gente bebe. Então aquela chuva foi mês de abril de 2024. A barragem ficou praticamente 90% entupida de lama. Aí a gente pediu uma força para eles para poder ajudar em alguma forma, né? Aí eles falaram que não, pelo local não podia fazer nada pela gente para poder estar indo fazer a limpeza. Então aí a comunidade teve que juntar e ir lá para poder fazer a limpeza. Os impactos que aconteceu aqui, que todos nós sentiram e sentem na pele, foi a chuva. Foi uma chuva de imediato. Se eu não me engano, foi mais de 100 milímetros em uma noite. Então aí já desceu, né? Já desceu a lama, tudo abaixo. E isso foi um dia antes da reunião que eles fizeram com a gente aqui, que fizeram as dinâmicas. Foi onde eles procurou para a gente qual era o valor, qual era o nosso valor aqui. E a gente falou que o valor maior para a gente aqui era a água. Isso aí, em toda reunião que a gente faz aqui em associação, nosso valor maior, nosso bem maior aqui é a água. E sem contar, né, com os animais, que aqui tinha muitos animais, raiz, plantas medicinais. Isso tudo aqui foi discutido em uma reunião antes de acontecer o desastre, né, que teve nesse dia. No outro dia só foi mesmo o desastre, as caixas todas sujas, as pessoas que faziam essas plantações com as águas de irrigação toda entupida, a barragem entupida, cano quebrado e mais algumas outras coisas. Aí quem abastece quando chove é o parque eólico com carro-pipa. Aí você imagina uma comunidade que era rica em água e aí hoje é abastecida com carro-pipa, né? Como as dificuldades, né, que as pessoas estão enfrentando. A comunidade que vivia da agricultura hoje não pode mais plantar, porque não tem nem como você captar uma água do rio para fazer qualquer atividade agrícola. Então, nossa comunidade hoje está passando por isso, né? Era uma comunidade a visão muito boa, que a pessoa gostava muito da comunidade. O que poderia estar fazendo aí é abrir um poço, certo? Abrir um poço, fazer uns reservatórios de água, para pegar a água do poço. Aí quando chegasse a época da chuva, como a água suja muito, vira lama, então a gente está usando essa água do poço. Entendeu? Manter a gente fazer a limpeza na barragem, água limpar também. Na verdade, antes daqui, a gente conseguia ver o fundo do rio aqui, o fundo da barragem, né? Tanto que essa barragem aqui foi feita justamente para preservar a natureza. E que não tem entonação nela, foi feito mesmo para preservação da natureza. Você pode estar vendo na beirada aí, só tem lama. Aí marcaram diversas reuniões com a gente, onde fizeram diversas propostas, né? Primeira reunião nossa mesmo fez tanta proposta, falou, agora vai ser a salvação nossa da comunidade. Né? Apresentaram, como eu já falei antes, né? De melhoria na rede de água, de construção de pequenas barragens, de abertura de poço artesiano e de instalação de indústria na comunidade para ajudar, de cursos. Até hoje nada disso foi feito, nem curso, nem instalação de barragem, nem instalação de agroindústria, de alguma indústria. Então o que a gente fez? Na verdade a comunidade que chamou e fizemos diversas reuniões com eles e nada de concreto por parte deles, né? Foi tanto que hoje a comunidade perdeu a fé. Se a gente marcar uma reunião hoje com o Parque Eólico, poucas pessoas vêm para a reunião porque não acredita mais que vai ajudar em nada.
O povo não sabe porque é muita gente que chega. Então, assim, são muitas terceirizadas, né, que estão nessa cadeia da produção. Então, você tem uma empresa que chega para estabelecer contrato. Aliás, você tem uma empresa que chega para fazer essa relação fundiária, você chega para fazer esse levantamento fundiário, você tem uma empresa que chega para, uma vez entendendo essa situação fundiária, você tem outra empresa que já chega para fazer o contrato, aí depois de fazer o contrato já é outra empresa que já vai conduzir esses processos de pagamento, e tudo mais, aí chega outras empresas para já apresentar a proposta de implantação do parque eólico. Então, assim, é um conjunto de empresas muito grande que chegam e aí dificulta o entendimento deles quem realmente é, né? Depois que o parque consolida, que aparece, aí sim, a nomenclatura da empresa ela fica um pouco mais clara. Mas nesse percurso, assim, é um agrupamento muito grande de empresas que passam. Aí acho por isso que gera confusão. E aí foi isso que a gente começou também a aproximar e passar a mostrar mais os problemas da comunidade nas redes sociais, né? Hoje nós estamos divulgando muito os sócios entre parentes, entre os amigos, no grupo de WhatsApp e também no Instagram, né? Para mostrar para a empresa que também... que nós temos outra saída. Aqui, essa limpeza aqui, a gente fez a limpeza da caixa. Você está vendo aí que a água tá sentada, tá bem clara, né? Mas a gente não tem 20 dias que limpou ela. Toda a lama foi tirada daí, manual. Jogada aí, ó. Veio toda do rio. Coisa que antes do parque não existia. Comunidade, nem só a nossa comunidade que está passando por isso, né, mas toda, no geral, que olhasse com mais amor, porque a gente fica preocupada com essa geração, né, essa geração da agora, que a gente já está passando por isso, a gente está sentindo na pele. Essa geração que vai crescer, que a gente não vai ter aquele prazer de contar como é que era isso aqui antigamente, como é que era a nascente. Como era que era você chegar numa torneira e beber a água e falar nossa água é mineral. Então a gente quer assim que os entes jurídicos obriguem realmente as empresas, porque se não tiver uma oposição mesmo assim para eles não vão fazer. Então a gente está cobrando, né, vai cobrar, né, do poder isso, que ajude a gente cobrar deles, que eles cumpram pelo menos o que eles prometeram. Que a gente tem ata, tem, né, os relatórios, inclusive eles mesmos do Parque Eólico tem os relatórios que eles fizeram com foto, com tudo da comunidade. Que eles cumprissem o que eles prometeram para a gente, estaria bom. Era difícil e é difícil, sabe? Porque assim, os mais grandes acham que dinheiro é tudo. Acham que dinheiro é tudo. Então chega uma pessoa assim e te oferece, quer te calar. Então isso é muito, muito, muito doído. Você fica de mão atada porque mexe com o seu psicológico. Você fica com medo do que pode acontecer com sua família. E ao mesmo tempo você olha pela comunidade. Por céus e mares eu andei, vi um poeta e vi um rei, na esperança de saber o que é o amor. Essa aí começou por um cara que vendeu um terreno. Então esse terreno dele, ele queria abranger o terreno da comunidade aqui. Que é onde é que nós temos a nossa roça. E onde é que todo mundo pegava um pauzinho de madeira. E com isso, nós temos muito o homem, a orca, energia eólica, né? Veio o advogado, queria que Joaquim assinasse como confrontante. Mas nós não assinou, ele não assinou como confrontante. Ele chegou conversando comigo, que o que mais eles conversavam era comigo, né? Aí disse que pode eu assinar um documento e que a empresa ia chegar, que ia desenvolver a comunidade, ia procurar poço para a comunidade, ia fazer tudo para a comunidade, né? Mas mesmo assim a gente não foi nessa não, porque a gente mais ou menos
já tinha alguma informação de alguns lugares que tinha essa empresa, né? Então, e aí eles vinham conversar comigo um dia, não dava certo, eu não, né? Aí teve uma vez até que ele se marcou uma reunião comigo, falou que vinha fazer uma reunião, eu falei, não, tal dia você não vem, que não dá para mim, eu não estou aqui. Mas não foi tanto isso, porque eu ia reunir primeiro a comunidade e nossos parceiros. Depois eu marquei com outro dia com ele, e aí nós estávamos aqui nesse prédio. Quando eles iam passando aqui para ir para casa, nós já estávamos tudo aqui reunidos, né? Aí ele chegou, procurou por mim, não disse que ele está aqui. Quando chegou, o salão estava cheio ali de gente. Ele disse, não, senhor Raquel, eu queria conversar com você só. Eu falei, não, nós aqui é em conjunto. Eu só não. E aí estava a comunidade, tudo presente. Estava o pessoal do sindicato, estava o pessoal da CPT, tinha mais gente aqui, né, presente. Então, e o cara veio conversar com o Joaquim. Ele chegou lá em casa, e o Joaquim falou para ele queria conversar com o Joaquim, até que mentiu. Falou, hoje nós não conversamos. Por que não queria conversar com ele só? Ele queria juntar a comunidade. Porque tudo que ele fazia era junto com a comunidade. E uma pessoa para conversar mais ele, vem, vou reunir a comunidade. Foi que ele reuniu a comunidade, o cara passou e nós já estávamos na reunião, ele não queria conversar com o povo, era com ele só. Então, quem faz a força é a comunidade, um sozinho não tem força, não é? Foi por isso que esbarramos isso aí. Eu ficava sabendo mais pelo telefone, que eu estava para São Paulo. Aí meu pai também era um que fazia parte da direção. Aí como a gente tinha as roças da gente tudo aí, quase se perdendo para a empresa, todo dia que tinha reunião eles passavam para a gente pelo telefone. Eu não cheguei mesmo a acompanhar em presença não. Porque eles contavam que por causa que chegou uma empresa aí, né, uma empresa eólica para trabalhar e tinha um terreno da herança das famílias aqui da comunidade, e um senhor chegou e falou que ele tinha comprado e vendeu para a empresa. E aí a empresa chegou atrás desse terreno que tinha comprado desse senhor. E aí agora foi aonde o terreno não era dele, e aí as comunidades se revoltaram por causa que estava perdendo essa demanda para esse senhor, né, através de ter vendido para essa empresa, e além de tudo, o sossego, né, ia acabar o sossego da comunidade. Então aí foi onde teve essa repercussão por causa desses problemas aí. Além de estar perdendo uma boa parte da terra e acabar com o sossego da comunidade. O que eu mais ouvia falar era que a empresa estava, tipo assim, querendo fraudar a comunidade, trazendo um para ir na casa assim, dos presidentes, do outros pedindo força para até chegar no presidente, para assinar os documentos, para eles poderem garantir o acesso deles na comunidade. Então, que a gente às vezes não tinha tanto conhecimento, mas arranjamos essa pessoa que nos indicou como é que podia fazer e lutamos muito tempo, mas Deus ajudou que até o momento não chegou, né? A gente não sabe agora o que vai acontecer. Mas eu acho que se eu naquele tempo, eu que apresentava a comunidade aqui, com o coordenador da associação, e era assim, era toda semana, 2, 3 vezes por dia, advogado na minha casa, procurando, eu falo que perguntando a me iludir que eles chegassem a ter essa energia até aqui na nossa comunidade. Mas como disse, eu acho que se eu tivesse, eu como coordenador da associação, se eu tivesse abrido mão, eles estavam aqui hoje, né? Mas graças a Deus até o momento, eu fiquei muito tempo aqui na comunidade, representando a associação, agora eu não sou eu mais, né? Mas fiquei muito tempo. Tocho essa antena, dizendo esse que era para fazer pesquisa, ficou essa antena lá, o povo ficou. Mas ele não foi para fazer pesquisa para eles. Porque depois que nós deu o braço, nós não deixou o braço a trouxe, eles arrancou ela.
Então eu falo que fez a pesquisa para eles. Quando eles viram que estava dando certo, eles queriam invadir, né? Mas se o presidente, que era Joaquim, se era o presidente, tivesse assinado, estava tudo na bramura hoje. Até que tinha gente aqui que acho que pela conversa deles, achava que ia aceitar, que podia aceitar. Porque eles prometeram emprego, que ia dar emprego para todo mundo, para as mulheres e para os homens todos. Falei, gente, nós não podemos ir nessa não. Que nós não temos entendimento, como disse. Eles estão prometendo esses empregos, mas isso aí não vai acontecer não. Aí esse posto que eles vão procurar é para servir aos trabalhos deles. Não vai servir nada para nós, né? Malhada, ela teve praticamente no centro, né, de um dos primeiros conflitos, né, que envolveu comunidades quilombolas aqui na região. Não sei precisar o ano, mas eu acredito ali que entre 2012 e 2013, por ali, a comunidade do nada é surpreendida com a chegada de um senhor, né, de um suposto proprietário de terra lá dentro do território da comunidade. Então, do nada, um senhor chega, começa a abrir picadas e dizer que tinha comprado aquelas terras do ex-prefeito de Guanambi, né, do Nilo Coelho. Então, assim, a comunidade logo estranhou isso, né, e começou a questionar, né, o porquê daquilo, que aquela terra eles reconheciam que era um território da comunidade. Junto com esse senhor que deveria ser o proprietário daquelas terras, já chega uma empresa, né, na época a empresa chamada EPP, que é a Empresa Pública de Participações, e instala uma torre de medição, né, uma torre de monitoramento, dentro desse território, né, justamente em acordo com esse suposto proprietário, né, e outras pessoas daqui da região. E aí a comunidade ela se levanta, né, porque ela entende que aquela área não era uma área que pertencia a esse suposto proprietário, né, e muito menos da empresa. Então a comunidade se levanta, começa a questionar e aí faz também a investida de fazer um processo de autodemarcação também do seu território. E curiosamente, quando eles vão fazer o processo de autodemarcação, toda essa área que vinha sendo questionada e apropriada por essa empresa, se certificam que realmente está dentro do território, que é uma divisa entre Malhada e a comunidade de Lagoa do Mato. Então a comunidade inicia um processo de entendimento para ver como é que poderia fazer, né? Então a empresa vai para tentar convencer a comunidade, né? Chegaram até a idealizar de implantar aqui um parque quilombola, né? Um parque eólico quilombola, coisa mais absurda e esdrúxula que eu já vi na vida, baseado na experiência de um parque indígena que tinha no Texas, né? E curioso que no mesmo tempo a gente recebe um pesquisador do Texas aqui, e aí ele nos aborda como é que é o parque indígena, o parque eólico indígena, assim, que representou um verdadeiro retrocesso para esse povo, praticamente destruiu a cultura, dividiu a comunidade, acabou com o território indígena lá nessa região, né? Então a gente vai se apropriando disso, a comunidade também vai entendendo, então ela começa a implementar também um processo de resistência. E isso gerou tanto um desgaste para a comunidade, mas também esse entendimento, né, e esse desgaste também para a empresa, de que aquilo seria inviável fazer aquela implantação daquele parque ali, né? Uma vez que havia uma resistência da comunidade, né? E eles usaram de várias artimanhas, né, da comunicação. O próprio Estado veio, né? Eu lembro de uma fala de um representante do governo do Estado, que aí ele, em meio à população, ele chegou a dizer isso, né? Que se um parque eólico não fosse implantado ali, a culpa era das comunidades quilombolas, né? Como se nós não vamos gerar emprego, nós não vamos gerar renda, nós não vamos gerar desenvolvimento, e a culpa é das comunidades quilombolas, né? Então aquilo assim, foi uma fala muito ruim que a gente contestou durante a reunião, que aquilo era uma irresponsabilidade, inclusive do Estado, porque o Estado não cumpre a determinação de fazer os processos de regularização. Muitas reuniões aqui e os advogados pelejou para convencer nós, não convenceu. Eu falo que veio outras, botou outra mulher para chegar aqui convencer nós e nós ajudando ela, mas o coração, eu mais Joaquim estava sabendo o que nós ia fazer. Ela só estava precisando dele. Se ele assinasse, estava tudo no salo, né? Ela veio, botou o povo aí, dois encontros de novo com ela, que com os outros foi 2 encontros e com ela de novo. O primeiro, foi 2 aqui, nós fomos terminar em Maniaçu, junto com o povo da energia.
Tanto eles veio aqui e como foi tudo lá em Maniaçu. Aí ficou desde não mexer com nós enquanto nós não fazer o documento. E essa outra, aí ele botou essa outra para vir convencer nós. E ela torrou, botou o povo aqui para pintar umas teias e nós tudo junto a comunidade toda ajudando. Como foi no derradeiro dia, foi para Caeté, foi terminando em Caeté. Chegou lá em Caeté, ela botou para Joaquim para assinar. Joaquim não, por enquanto não estou assinando não, porque ele só queria assinatura. Pegando a assinatura dele, acho que ele queria, né? É o presidente da comunidade. Mas ele não deu braço a torcer. Pelos contos dos outros, as conhecidas minhas que me falam, não é bom não. Então, se nós está livre, e o que vai é o quê? A união. A união, porque eu sou presidente, eu sozinha que mando, não posso, né? Então eu tenho que juntar meus parceiros, minha comunidade. Se eu não entendo, eu tenho que caçar uma pessoa de fora que entende como nós fez isso. Inclusive teve uns casos que colocaram as pessoas para trabalhar na comunidade, falando que é ensinando artesanato. Quando chegou na hora de pedir à comunidade para assinar, a comunidade falou, não, nós não podemos assinar nada aqui. Você trabalhou, foi bonito, mas nós não podemos assinar. A gente tem até umas telhas que essa menina pintou, tá ali tudo, e foi desse jeito. Mas é as que estavam tentando defender. Porque se tornou uma coisa muito clara para as comunidades, e aqui nós é cercado de comunidade quilombola, aí todas elas veio para dar um apoio. Para dar um apoio, reunião, apoio, teve muitos órgãos que veio para ajudar. Todos quanto é órgãos chegou para ajudar, os órgãos do apoio, não. Os contras já tinham vindo. Depois que os contras chegou, os apoiadores também chegou para defender a comunidade. Não foi só a comunidade que tentou defender, não. Todos os órgãos chegou para apoiar a comunidade, tanto CPT, sindicato, o pessoal dos coordenadores, os outros coordenadores das comunidades em geral, que era quilombola, todos eles chegou para empurrar para fora. Bom, meu nome é Suzane de Alencar Vieira, sou professora de Antropologia da Universidade Federal de Goiás, vinculada ao programa de pós-graduação em Antropologia Social da mesma universidade, e atuo na área de Ecologia Política, de Antropologia e Meio Ambiente. Já tem uns 13 anos que eu faço pesquisa em comunidades quilombolas do Alto Sertão Baiano. Vítimas, né, tentam empreender, né, ativar politicamente, denunciando esse rastro, né, de destruição da energia nuclear. E a partir de então, eu comecei a mapear as controvérsias científicas relacionadas ao uso, né, dessa matriz energética, que é a energia nuclear. Estive no Rio de Janeiro, né, para fazer minha formação em doutorado, fiz o doutorado em Antropologia Social pelo Museu Nacional da UFRJ, e atuei na área de Antropologia da Ciência, fazendo esse mapeamento de controvérsias. Veio no momento em que aconteceu o desastre, né, de Fukushima, no Japão, que deu nova dinâmica para essas controvérsias, e eu fazia esse estudo a partir da literatura científica. E foi nesse período que eu fiquei sabendo de um forte protesto, né, uma revolta popular que aconteceu na cidade de Caetité contra carregamentos de urânio radioativo. E isso começou a me chamar a atenção, né? Como é que, né, esse embate estava sendo constituído a partir de forças, né, de mobilizações locais ali no sertão da Bahia e que tinham uma forte participação de comunidades rurais, né? Eu queria entender que tipo de contestação era essa. Então, em 2011, eu fui até lá fazer uma primeira pesquisa, né, preliminar, e conheci os movimentos sociais de Caetité, né? Naquele momento eles estavam assim vicejantes, né? Assim, a construção da pauta ambiental estava em curso naquele momento, né? Uma mobilização forte, lideranças assim muito consistentes e que davam apoio, né? E também construíam uma formação política para as comunidades rurais e comunidades quilombolas ali. Então, esse espírito crítico, esse espírito de enfrentamento, de resistência, que vinha de Caetité, me chamou a atenção e me fez redirecionar completamente minha pesquisa. Então, naquele lugar, que não estava no mapa das controvérsias relacionadas à matriz energética brasileira,
estava sendo palco, né, de um enfrentamento popular em relação a duas matrizes energéticas, energia nuclear e energia eólica. E no caso da energia eólica, eu acompanhei o início, né, da implementação, né, da estruturação desses projetos, do processo, né, de contratos, né, e isso também me chamou muita atenção, né, a maneira como esses empreendimentos chegavam, né, sem respeitar os direitos humanos, sem respeitar as decisões coletivas, né, passando por cima dos princípios de autodeterminação das comunidades, né. E eu acompanhei todo o processo, né, de luta nesse período a partir das comunidades, que foi o lugar onde eu fiquei. Eu permaneci durante uns 12 meses na comunidade Malhada, né, a partir dela que eu conheci outras comunidades quilombolas, e eu pude aprender com eles, assim, como se levantar contra injustiças ambientais, né, e esse processo acelerado, né, de implementação desses empreendimentos. Do Estado, os órgãos que deveriam ter a responsabilidade com relação a esses povos, né? A CEPROME, uma vez que a CEPROME atua diretamente pela igualdade racial, né, por esses povos, né, e comunidades tradicionais também, tanto nesses processos de autorreconhecimento, mas também de intervenção em prol da comunidade, né? Outros órgãos seria, na época era a CDA, né, que atualmente é a SDA, que teria como obrigação de fazer todo esse processo de regularização dos territórios das comunidades, no entanto não fez, né? E tudo isso aconteceu ao contrário. E o INEMA, né, que poderia estar acompanhando de perto todas essas fases, né, todos esses processos de licenciamento, inclusive de consultas, né? Então é uma grande contradição, porque geralmente há uma tendência a favorecer e acelerar esse processo de regularização em favor das empresas e negligenciar, né, isso em favor das comunidades. Então, se você for olhar, são 14 comunidades tradicionais aqui no município de Caetité, e nenhuma dessas comunidades até hoje teve seu território devidamente regularizado, né? E todas elas já protocolaram pedidos desses processos de regularização junto aos órgãos do Estado, junto aos órgãos fundiários, né? Agora, todas as empresas que pleitearam os processos de regularização das terras de terceiros para implantar os parques eólicos, eles conseguiram. Quando eu pisei em Caetité, né, na minha primeira impressão, né, era de que era um mundo em ruína, era um mundo totalmente devastado, que além dos empreendimentos, né, nuclear e eólico que estavam chegando, tinha justamente o início da construção da FIOL, né, a chegada também da mineração de ferro com força. Então, por onde passávamos ali, era uma terra arrasada, né? Assim, as estradas estavam totalmente assim, desalinhadas, né? Eram outros rumos, outras direções estavam sendo criadas. Então, a vida daquelas pessoas estavam reviradas completamente, né? Então, a primeira impressão, né, que eu acho que alguém de fora, né, poderia ter, era de que as pessoas estariam tristes, arrasadas, né? Assim como aquele efeito, né, estético ali do seu ambiente. Mas não, né? Elas mostravam uma força e uma disponibilidade para a resistência muito, muito assim, significativa, né? E inclusive o humor, né? Eram pessoas assim muito alegres, assim, né? Que continuavam cultivando essa alegria de viver e de viver em comunidade. Não vale a pena, porque nós temos um processo de pensar no futuro. Não vai ter trabalho para todo mundo. Gente, não tem trabalho. Não tem trabalho porque não tem trabalho. Quando chega que eles montar todinhos, para que trabalho vai deixar para fazer? 2 vigilantes e vai embora e pronto. Agora dinheiro para eles vai ter. Para eles vai ter, que eles vão trabalhar em cima disso. Agora para a comunidade não fica nada, gente. Porque tipo assim, na hora de sentar um parque eólico, eles prometem tudo. Mas depois que acabou aquilo lá, acabou. Não é parque eólico, é usina nuclear, qualquer empresa que seja, que não é a bem da humanidade. Então, bem ao contrário, porque prejudica a sua saúde, prejudica o seu psicólogo, prejudica tudo. Então não vale a pena, entendeu? Não vale a pena contar com dinheiro. Porque tem uma proposta que fala, não, eu pego e só uso 80 quilômetros do seu terreno, você pode trabalhar. Trabalhar de que jeito? Num poeirão daquele, vai matar todo capim que você plantar, animais não vai ter mais sossego, você vai trabalhar com o quê? Então, acho que não vale a pena, não. Eles imaginavam que era só oferecer
um dinheiro, né, um contrato, e que as pessoas iriam se convencer simplesmente pela força do argumento, né, do lucro, né, do ganho imediato. E não foi isso que aconteceu. As pessoas percebiam, né, que tinha uma suposição, né, nessas tratativas, né, das empresas de engano, para enganar mesmo as comunidades, né, para que eles anuíssem com algo incerto, né, instável, sem garantias, né, e queriam transformar a vida deles para sempre, de maneira irreversível, né. Então, eles começaram a construir essa luta, sim, para resistir. E o que eu fiquei mais impressionada é que, por mais que a comunidade se organizasse e afirmasse, com todas as letras, que não queriam empreendimento, era como se eles não ouvissem, né? Esse mecanismo de escuta, a gente precisa debater muito seriamente. Qual que é a efetividade, né, disso, quando ele é impulsionado pela empresa, né? Que escuta é essa? Que escuta é possível, né? A partir dessas estratégias de convencimento, de criação de situações de contrato individual, né, sem respeitar o direito coletivo ao território. Então, a comunidade foi construindo essa luta, percebendo também essas várias características, né, desses empreendimentos, assim, na sua maneira de lidar, né, com a população local. A comunidade de Malhada ela conseguiu fazer esse primeiro processo de resistência. É tanto que anos depois a empresa ela abre mão de implantar o parque ali, entendendo que o impacto seria grande e que havia um processo de resistência por ali também. A comunidade de Contendas, que é vizinha Malhada, já está muito especulada, né? Tem proprietários cercando e se apropriando de áreas que a comunidade reconhece como pertencente a ela, né? A comunidade de Lagoa do Mato, que está vizinho com Malhada, está tendo seu território todo, que é a área pública, a área coletiva da comunidade, todo fatiado por grileiros e essas áreas sendo vendidas para pessoas de fora, justamente com essa perspectiva de implantar parques eólicos, de fazer esses contratos também de parques eólicos, né? E solares também, parques solares também que estão chegando muito por ali. Então, eu escrevi esse livro com essa expectativa, com essa intenção, e para mudar também o olhar que se tinha para essas comunidades, para um olhar de admiração, de quem aprende com elas, né? A gente está diante de um patrimônio riquíssimo, não só cultural, como também ecológico. Uma comunidade, as comunidades quilombolas de Caetité, elas são detentoras de um saber ancestral sobre o meio ambiente, né? É um reconhecimento, né, um conhecimento sutil das mudanças climáticas, das alterações meteorológicas, um conhecimento profundo do Cerrado e da Caatinga, né? Então, e tudo isso estava sendo ameaçado, né? Então, por isso que tem esse nome, né, entre risos e perigos, né? Porque é a partir daí que a luta se trava, né? Não é uma luta triste, é uma luta com esperança, né? E uma luta que também conseguiu mandar essa mensagem, né, de recusa, né, a esse tipo de controle sobre a vida coletiva, né, que é um controle externo sobre essa vida coletiva e uma submissão, né, da comunidade, que a expectativa, né, de submeter a comunidade aos empreendimentos, né, tanto nuclear quanto também o empreendimento eólico, né. Apesar de todas as consequências terríveis, né, na vida das pessoas, elas também cultivavam essa alegria de viver, né, essa força de existir, né. Então, eu separei, assim, na minha pesquisa, de uma maneira, né, assim, na escrita, para que os leitores pudessem reconhecer essas artes, né, essas artes de viver e de resistir das comunidades, né, como essa arte de criar, né, a arte de cuidar, de proteger, né, e também a arte de resistir, que é uma delas muito importante, que permeia todas as outras, essas artes de lidar com o meio ambiente, né. Nós estamos falando de um contexto de também alteração ecológica radical, né, não só na comunidade, mas em toda a região, né, em que a água é considerada ali a riqueza principal. Então, assim, qual seria a crítica a esses empreendimentos que querem produzir, né, ou querem, assim, né, vender
um estilo de produtividade amparado simplesmente, né, no lucro, né, na acumulação e na produção ilimitada, né, de mais energia, né, desde o ponto de vista de quem protege, defende a água como a riqueza principal. Então, a gente está diante de duas ecologias divergentes, né? Uma ecologia que se ampara em outra concepção de riqueza, que tem a água, né, como o seu motor principal, né, de criação, de produção de vida ali, local. E no ano passado, esse livro foi publicado em 2023, e no ano passado ele ganhou o Prêmio Jabuti Acadêmico, na categoria de Ciências Humanas, em primeiro lugar, né? Isso é o reconhecimento também de uma história, né, que faz com que ela circule mais, né? Uma história que surgiu de um livro acadêmico, mas que transmite, né, a complexidade desses saberes, né? E também a intensidade da força dessas comunidades quilombolas, além de Caetité. E tem muitas comunidades que ainda, eu acredito, que falam assim que a união não vai para frente, mas eu acredito que vai. Porque aqui foi assim, né? Foi a união. E sempre vai ser a união que vai enfrentar tudo quanto é pesadelo, né, do mundo, porque inclusive que a energia eólica é bom para emprego, é bom para gerar energia, mas no outro momento, assim, é um desastre, porque, tipo assim, energia a gente ilumina e a vida acaba. A energia fica aí, a vida acaba. Porque quem for se vender por causa de um dinheiro, não, mas vai gerar um emprego. Mas você tem um emprego hoje, mas amanhã você não tem a saúde. Como é que você vai trabalhar se você não tem a saúde? Aí então é complicado. E olhando para o lado dos relatos das pessoas que sofrem com esses problemas, que é depressão. Depressão hoje você está bem, amanhã você não está bem. Então é uma doença mais pior do mundo que eu considero. Eu acho que mata mais que o câncer. Porque o câncer você ainda cura. A depressão tem hora que não cura. Quando você cura, ela volta. Então eu acredito que o que essa energia gera, ela é boa, mas longe da gente, né? Então eu acredito que se as pessoas unirem mais, se juntar mais, o lugar que não tiver associação também sempre é bom. Porque a comunidade fazendo uma grande associação, se juntar como quilombo também, que tipo assim, se a comunidade hoje, se não for quilombola também não tem resistência, se tiver como se juntar como quilombola também não é ruim. Não é ruim, não vai ser ruim para a comunidade, vai ser uma oportunidade para a comunidade. Sim. Que aqui foi quando a comunidade, ela nasceu como quilombo, foi nessa época, a resistência da energia eólica. Como é que territórios se tornam disponíveis para a extração energética? Esse processo é um processo altamente violento. Não é só porque é energia limpa, né? A violência ela se dá na maneira de ocupação desse território, de disponibilização dessas terras, né? Para que elas sejam, então, incorporadas no circuito de produção de energia do país, né? Então, quando você está distante, como nós, né? Eu estou aqui em Goiânia, né? Você está no sul, né, da Bahia, né? Estamos relativamente distantes dos lugares onde todo esse processo começa. E o início desses processos, tanto da mineração como da energia, são lugares que, desde o colonialismo, foram considerados sertão, né? Sertões, né? Um lugar que é produzido imageticamente como um deserto, né? Em que as pessoas não são consideradas, né, os moradores do lugar, para tornar mais rápido esse processo de extração capitalista, né? Do Brasil. Então, o Brasil, historicamente, ele foi um país colonizado, né, e que, historicamente, toda a riqueza daqui ela sempre foi transformada em commodity, né, em matéria-prima, para atender aos interesses dos grandes grupos internacionais, né? Então, é assim com a mineração que produz ela se torna uma commodity, né, produz para ser levada para fora e depois a gente compra o produto beneficiado, né, um custo altíssimo para poder gerar e movimentar os setores aqui nacional. É assim com o agronegócio, né, também, que se produz para garantir a importação, né, e os usos. E a energia não é diferente, né? A energia ela acaba se comportando aqui também como uma commodity, né? É o capital transnacional que investe, né?
Se você for analisar esse comportamento do próprio Estado como da empresa, eles se confundem, né, quando você está na mesa, porque o Estado ele se coloca muito mais nessa posição de defensor dessa mesma lógica do que um organismo ou um órgão que esteja mais atento a esse processo de fiscalização, de monitoramento de como tudo isso se dá. Então isso sempre foi um elemento que nos preocupou. O Estado como defensor mais dessa lógica desenvolvimentista do que do direito, né, dos povos, das comunidades que aqui habitavam. Então nós presenciamos muito isso, né? Presenciamos esse comportamento do Estado, de questionar a resistência ou a reação das comunidades, né, em questionar a implantação e a forma como que isso vinha, né? E essa clara tendência mesmo a estar mais favorável à implantação do empreendimento do que resolver os problemas próprios da comunidade mesmo. Então, a luta do território ela precisa preceder qualquer outro traçado, né, num território, né? Não pode ser condicionante, né? Eles condicionavam, né? Colocavam a regularização fundiária como um benefício para a comunidade, então, anuir com um empreendimento. Na verdade, a regulação fundiária é um direito, e é um direito coletivo, e tem um mecanismo para isso, né? Que não passa pelo empreendimento eólico, né? Então, assim, as estratégias, elas se dão de uma maneira a negar ou a silenciar as comunidades no seu propósito de autodeterminação. Era isso que eu via. Primeiro, esse discurso do ecologicamente correto, que as empresas elas sempre colocaram, né, que a energia eólica é uma energia limpa, que é uma energia de menor impacto, que é energia renovável e tal, e que o município tem esse potencial, que é essa riqueza que precisa se aproveitar. Então, assim, esses discursos, eles se valem muito desse discurso, né? Se valiam muito do mesmo discurso, da mesma lógica de qualquer outra empresa, que mesmo que vai causar os processos de degradação, que é desse discurso da questão tanto ambiental, mas também da geração de emprego, né, da geração de renda para esses municípios, né, o que é um processo muito curto. Se for pegar a Caetité viveu um apogeu da implantação desses parques ali no ano de 2010 por aí. Foi quando o município arrecadou um volume maior de recursos, né, principalmente do imposto sobre serviço, né, daquele serviço que inclusive eram contratados por aqui, porque a maioria dos serviços eles são contratados por fora, né? Então, assim, eles se aproveitam um pouco desse momento, né? E depois, assim, a maioria dessas empresas, pelo próprio acordo com o Estado, elas têm isenção, né, de uma série de impostos, né? Então, aquilo que poderia ser gerado de imposto dessa geração de energia para aqui, então não vai gerar lá na atividade fim, que eles já vão, onde a energia vai chegar, né? Não é simplesmente impedir, obliterar, bloquear, mas é pluralizar esse debate, né? Trazendo mais diversidade para esse debate e colocando como cláusula assim, fundamental a questão da justiça ambiental, justiça social e a justiça racial nesses lugares aí, que são extraídos e cuja história muitas vezes a gente nem conhece, né? Ainda bem que eu tive esse privilégio de contar essa história. Da Malhada, né, de outras comunidades quilombolas. Mas quantas histórias dessas assim, né, foram simplesmente assim, solapadas, né, e silenciadas pelo triunfo, né, desses empreendimentos. Eu lembro de uma fala de uma representante em uma dessas audiências que se teve por aqui, de uma senhora, inclusive da comunidade de Malhada, Dona Odetina. Ela dizia o seguinte, que quando houve o processo de libertação dos escravos, então pegaram eles e jogaram eles na rua, né? Jogaram eles no mundo. E naquele período deram para eles os lugares mais inóspitos, os lugares piores, porque sabiam que eles não iam conseguir tirar a sobrevivência daquelas áreas, né? Então eles estão em cima dos lajedos, eles estão em cima de áreas que historicamente eram áreas que não havia tanto interesse assim, por parte dos fazendeiros, dos interessados na terra na época, né? Ou seja, eles foram jogados em áreas para morrer. Mas eles conseguiram, ao longo desse tempo, fazer todo um processo de resistência e de organização do seu modo de vida, que eles conseguiram se adaptar nesses locais, e desses locais eles conseguiram tirar os seus meios de sobrevivência, né? Então a Dona Odetina, ela resgatava um pouco essa história para a gente. E ela dizia assim, que a área que antigamente não prestava mais, que ninguém queria,
que eles já foram expulsos de outras áreas para ser jogados nessas áreas, agora eles estão sendo expulsos novamente porque essas áreas representam um outro fator para uma economia, então agora já não serve mais para eles, né? Então eles são excluídos um pouco também dessa área. Então eu acho que essa história que ela nos conta assim, reafirma muito bem qual é esse caráter, né, do racismo, né? De como que essas comunidades elas são vistas, né? Não por ser comunidade, não por serem pessoas, né? Mas por estar no espaço ali que economicamente é interessante e viável para outros interesses, né? Então aquilo já não serve mais para eles, então eles são expulsos e retirados também dessa área, né, para dar lugar a essa lógica cruel, brutal, né, que é essa economia, né? Reúne. O que vocês têm que fazer é unir a comunidade. Não faça sozinho. Faça com a comunidade. Se não entender, caça o entendimento. Porque a nossa comunidade foi a união que nós teve com os sócios e nossos parceiros de fora que nós trouxemos. Foi a igreja, CPT, a Carta, entrou o Polo, movimento de mulher, tudo estava no meio de nós. Então por quê? Porque nós só atraímos.